Olá, sejam muito bem-vindos ao curso Tudo Foi Feito pela Arquer, produto cultural produzido com incentivo do edital Na Nuvem, da Funalfa. Esse mini curso foi idealizado por mim, Rogério Arantes, e propõe uma aproximação, um contato entre duas influências, duas referências muito fortes na minha vida, na minha própria formação. A música, através dos Mutantes, especificamente o disco Tudo Foi Feito pelo Sol, de 1974, e a filosofia. Como professor de filosofia, me interesso muito pelos pré-socráticos, o primeiro grupo de filósofos que vão fazer parte também do tema desse curso. Dessa forma, então, Tudo Foi Feito pela Arquer é uma proposta de formação para todos os interessados em explorar um pouco mais essas fronteiras, esses diálogos entre a música e a filosofia. Eu tenho formação em filosofia pela UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora, no bacharelado e na licenciatura, e também o mestrado na área de Estética e Filosofia da Arte pela UF, a Universidade Federal Fluminense. Além disso, também desenvolvo projetos e trabalhos como produtor cultural, pelo Ateliê Gogodaema e atualmente pelo Revoada, e também em projetos juiz-foranos, como o Tropeço Trio, o Alucinação, um tributo a Belchior, e a Banda do Bem, um tributo a Jorge Ben. Acredito que a soma de todas essas referências, o contato tanto da filosofia quanto da música e da cultura, aparecem de um jeito muito forte nesse curso, nessa proposta que está sendo colocada aqui para vocês. Como eu disse, juntando a filosofia pré-socrática e o Tudo Foi Feito pelo Sol dos Mutantes, eu vou propor uma tentativa de aumentar um pouco o pensamento e as reflexões sobre a filosofia e a música. Entendendo essa atividade formativa não no sentido exclusivamente técnico, formação para uma coisa determinada e específica, mas sim nesse alargamento do pensamento, na abertura de possibilidades de reflexão. Acredito que isso é um papel muito importante também das atividades formativas, ainda mais nessa área das humanas, da filosofia. Além disso, gostaria de deixar ressaltado também a importância de editais e de incentivos como esse, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, de distanciamento, de isolamento social. Ter essa possibilidade de criar contatos e vínculos através da internet, das redes, de um jeito, como o próprio edital diz, na nuvem, é uma forma que nos ajuda muito a continuar trabalhando e vivendo através da cultura. Na descrição do vídeo está disponível um link para vocês fazerem download de um material de apoio que foi elaborado para que o curso possa ser entendido de forma plena, com referências, com algumas citações, com todo o caminho que nós vamos percorrer aqui durante esse curso. Além disso, está disponível também um link para as músicas, para o álbum Tudo Foi Feito pelo Sol. Como vocês vão perceber, passaremos na segunda parte do curso por uma análise de cada música, a relação disso com o que a gente vai conhecer da filosofia pré-socrática. E para não ter qualquer problema, qualquer questão relacionada aos direitos autorais, o link fica disponível nesse vídeo aqui mesmo. Vamos partir somente da minha própria análise, do próprio desenvolvimento do curso. Esse curso então foi estruturado numa divisão em 3 grandes partes. Inicialmente nós vamos falar sobre a filosofia pré-socrática. O que foi esse fenômeno cultural do nascimento, do surgimento da filosofia lá na Grécia Antiga, no século VI a.C. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver como que desde esse nascimento, a filosofia já carrega consigo algumas disputas, algumas divergências sobre o seu significado. E, além disso, vamos conhecer também um vocabulário, algumas características muito próprias desse primeiro grande momento da história da filosofia ocidental, apresentando assim alguns desses filósofos pré-socráticos, desses primeiros filósofos que investigavam a natureza, tentavam fornecer uma explicação racional sobre esse tema. Depois, na segunda parte, vamos adentrar num outro contexto, num período mais próximo de nós no tempo, que é justamente o período de desenvolvimento da banda dos Mutantes, final dos anos 1960, começo dos anos 1970, para contextualizar um pouco essa outra parte, esse outro lado desse nosso mini curso e falar mais diretamente sobre o álbum Tudo Foi Feito pelo Sol, que é do ano de 1974, onde vamos falar um pouco sobre as músicas, sobre algumas mensagens e ideias que o disco transmite.
para que a gente possa chegar no terceiro e último momento, que é justamente o de conexão entre esses dois lados, entre essas duas partes, aparentemente tão distantes temporalmente, né? Uma no século VI a.C., outra já no século XX, mas o que esse contato pode nos fornecer? Como que a gente pode pensar as ideias, as referências de uma filosofia e de um álbum? Para poder falar, né, sobre essas três partes, poder desenvolver bem isso, esse curso teve como base alguns materiais introdutórios e ao mesmo tempo muito importantes para quem quer estudar um pouco mais sobre filosofia pré-socrática, conhecer um pouco mais sobre a história e a importância cultural dos mutantes. Então, vocês vão poder perceber isso no material de apoio do curso. Essas referências são a Introdução à História da Filosofia, da Marilena Chauí, uma importante professora e estudiosa da filosofia aqui do Brasil. Os Pré-Socráticos, do Mário José dos Santos, que é também um outro livro introdutório e bastante importante para o estudo dos pré-socráticos e que, além de tudo, carrega também uma carga bastante afetiva para mim. O Mário, o autor do livro, foi o coordenador do curso de filosofia no período em que eu fui estudante da graduação. Tive aulas com ele sobre esse tema e eram daquelas aulas que deixava você com vontade de ir, vontade de aprender. Sempre foi uma figura muito importante para mim e acredito que para todo mundo que passou pela filosofia do UFJF. Então é muito bom também poder contar com esse material dele como base desse curso. E na parte dos mutantes, acho que uma referência incontornável desse tema, desse assunto, é a Divina Comédia dos Mutantes, do Carlos Calado. Um livro que conta toda a história, vou me basear muito nele aqui para essa segunda parte do curso, e que fala também da fase progressiva, da parte mais direta desse período Tudo Foi Feito pelo Sol. Certo? Então, esse vai ser o roteiro, essa vai ser a trajetória que nós vamos seguir aqui nesse curso. Para a gente começar a entender, começar a se ambientar nesse período dos pré-socráticos, é bastante importante situar historicamente, como eu disse há pouco, a filosofia tendo seu nascimento na Grécia Antiga, no século VI a.C. Antes disso, em outros momentos da história da humanidade, a gente pode até pensar em formas de pensar racionais, em formas que se aproximem da filosofia. Mas a gente vai perceber como que existe uma peculiaridade, uma característica própria desse momento, desse local, a Grécia Antiga, que fez com que se desenvolvesse todo esse pensamento ocidental que, querendo ou não, estamos inseridos, estamos a todo momento fazendo referências, dialogando com ele. E nesse momento de surgimento, né, nesse primeiro despertar da filosofia grega, os estudiosos do período já analisam como uma disputa de narrativas. Né? De um lado, alguns vão afirmar essa peculiaridade extrema do pensamento grego, fazendo uma referência até como se fosse um milagre grego, algo que só poderia ter acontecido ali naquele tempo e espaço. E do outro lado, a tese orientalista, que coloca como fundamental muito mais a importância de pensamentos, de filosofias que viriam do Oriente, que influenciaram os gregos nesse período de surgimento. É comum, a partir disso, a gente pensar também numa disputa entre uma continuidade e descontinuidade dos mitos gregos a partir do surgimento da filosofia. Os mitos, também entendidos como a religião homérica, ou seja, uma forma de enxergar e de explicar o mundo que os gregos tinham, que vinha do Homero, desse poeta que coloca a Ilíada e a Odisseia, e todos esses mitos, essas referências dos deuses gregos, que até hoje a gente ouve falar, né, como Zeus, Eros, a criação do mundo a partir do deus Caos, tudo isso faz parte dessa visão de mundo que até o século VI a.C. era dominante na Grécia Antiga. Com o surgimento da filosofia, nasce então essa disputa. Será que a filosofia deu uma continuidade a esses mitos, mas tratando com uma linguagem diferente, a partir da razão, da racionalidade, ou do logos, né, a palavra grega que representava esse discurso racional, ou foi de fato uma ruptura, algo completamente novo na história do pensamento? Não existe uma definição clara sobre qual dessas narrativas seria a mais correta, a mais verdadeira. E além dessas duas disputas,
o milagre grego versus o orientalismo, a continuidade do mito versus a descontinuidade ou ruptura do mito, aparece também nesse livro que eu mencionei, A Introdução à História da Filosofia, da Marilena Chauí, uma terceira disputa. E essa terceira disputa é caracterizada como a disputa entre a harmonia luminosa e o dilaceramento desmedido. O que essas palavras querem dizer para a gente? De um lado, a tese classicista do Goethe, um poeta e pensador alemão do século XIX, coloca que os gregos teriam sido um povo único. Ela é mais próxima dessa ideia do milagre grego, no sentido de que somente os gregos teriam conseguido chegar a uma situação de harmonia tamanha que fez com que eles criassem essa nova forma de pensar, racional, crítica, reflexiva, profunda, essa filosofia. Dá para perceber desde já o tom idealista dessa visão. E essa tese foi contraposta por outros dois filósofos, pensadores também do período do século XVIII e do século XIX. O Rousseau, importante, famoso iluminista, diz que não foi esse ideal harmonioso e luminoso que o Goethe coloca que fez com que a filosofia nascesse na Grécia Antiga, mas sim o próprio surgimento da política, as lutas por liberdade, que fez com que esse povo grego passasse cada vez mais a desenvolver a argumentação, o raciocínio lógico, o pensamento, e assim criasse esse fenômeno cultural, a filosofia. E também contraposta a essa tese classicista do Goethe, vai aparecer a visão do Nietzsche, desenvolvida por ele no seu primeiro livro filosófico, O Nascimento da Tragédia, de 1872. Nesse livro, o Nietzsche faz uma divisão entre o que ele chamaria de dois princípios da humanidade, fazendo uma clara referência e associação a alguns deuses gregos da antiguidade. Seria um princípio apolíneo e o princípio dionisíaco. O que isso quer trazer para a gente? Quais seriam essas referências? O apolíneo seria esse lado harmonioso, esse lado limpo, perfeito, luminoso, como o Goethe havia colocado na sua tese. Só que para o Nietzsche, os gregos não paravam nesse lado. Eles eram o povo da híbris, que seria a desmedida, seria você ir além dessas meras convenções, da harmonia pura e simples, e ter também esse lado dionisíaco, associado à desmedida, associado a algo que transborda, que não fica parado somente num desses lados, somente no lado racional. E desse contato, desse choque para o Nietzsche, é que teria nascido então, primeiro a tragédia grega, daí o nome desse livro dele, né, O Nascimento da Tragédia, e depois a própria filosofia pré-socrática, essa filosofia que vai apostar na luta, no confronto entre os contrários, entre os opostos. Então, dentro dessa tese do Nietzsche, ele chega até a afirmar que a filosofia, da forma como ele entende, para nos próprios pré-socráticos. Porque os filósofos que vieram depois, talvez os mais famosos, os mais conhecidos para nós, como Sócrates, Platão e Aristóteles, teriam desenvolvido muito mais esse lado apolíneo, esse lado somente racional, e não esse confronto, esse choque colocado por ele. Então, quis já colocar isso no início para ilustrar que desde esse surgimento a filosofia é motivo dessa disputa de narrativas. Teria sido ela uma criação, um contexto somente grego, ou recebeu essas influências, recebeu diferentes interferências para se formar da forma como se formou. Partindo disso, a gente já pode adentrar um pouco mais quais seriam então as características desse primeiro momento da filosofia, a filosofia pré-socrática. Antes de mais nada, é importante dizer que essa filosofia pré-socrática, esse primeiro momento da história da filosofia, é entendido como uma cosmologia. Como assim? Os mitos gregos explicavam as forças da natureza, o mundo, tudo o que acontecia na vida mesmo do povo grego, de uma forma que recorria ao nascimento dos deuses, a histórias fantasiosas, misteriosas. Isso se caracteriza como uma cosmogonia. Qual que é o significado, o sentido dessa palavra? É justamente uma explicação sobre o mundo a partir do nascimento dos deuses. A filosofia se contrapõe a esse pensamento,
sendo uma cosmologia, uma explicação sobre o surgimento e desenvolvimento do mundo, do cosmos ao nosso redor, a partir do logos, a partir do discurso racional. E dentro desse discurso racional, como eu disse, algumas palavrinhas-chave vão ser fundamentais para a gente entender justamente essa razão, essa lógica dos filósofos pré-socráticos. E seriam elas as seguintes: a arqué, que seria o princípio, a origem de todas as coisas, como a gente vai ver cada filósofo pré-socrático como que escolhe, seleciona uma ou mais arqués para desenvolver o seu pensamento lógico, o seu pensamento racional. A physis, que seria a própria natureza, e aqui é interessante da gente perceber que nesse momento a natureza era entendida de uma forma mais ampla, de uma forma mais potente, e não à toa esses filósofos pré-socráticos também são conhecidos por alguns estudiosos, em algumas traduções, como naturalistas ou fisiólogos, por esse interesse fundamental pela physis, pela natureza. Outra palavrinha, a kínesis, que seria o movimento, seria a forma como essa arqué e essa physis iriam se relacionar. Então percebam, o princípio está na arqué, está na origem. A physis é tudo o que está à nossa volta, toda a natureza. E eles querem estudar, entender, compreender o movimento que faz com que da arqué se gere toda a physis, toda a mudança, toda a transformação que existe no mundo. Partindo então dessa relação, desse contato entre arqué, physis e kínesis, já nessa filosofia pré-socrática vai começar a aparecer uma distinção entre aparência e essência que dá para dizer que seguiu durante todo o pensamento ocidental até hoje, é um motivo de investigação, de pensamento para nós. O que é aparente, transitório, mutável e o que é de fato essencial, imutável, que permanece. Então, todo esse vocabulário, todas essas questões vão aparecer nesses filósofos pré-socráticos. Para que a gente possa conhecer um pouco mais isso, ilustrar como todas essas palavrinhas, todos esses conceitos vão se desenvolvendo, a gente vai passar agora para 4 desses filósofos pré-socráticos. E aí, o que é interessante de perceber desde já é como que eles desenvolvem esses conceitos e como que depois, na outra parte do curso, quando a gente estiver falando daquele outro contexto, dos mutantes, algumas dessas ideias, dessas referências vão aparecer também nas letras, no ideal, podemos dizer assim, do Tudo Foi Feito pelo Sol. Porque dessa forma a gente vai conseguir chegar na parte final do curso, que são justamente essas conexões, esses possíveis pontos de contato entre esses dois grandes temas. Então eu selecionei para esse mini curso 4 desses filósofos pré-socráticos para a gente conhecer um pouco do contexto, das ideias, como que eles desenvolveram esse vocabulário que eu comentei há pouco. Os primeiros filósofos, internamente aos pré-socráticos, apareceram na Jônia, uma das regiões da Grécia Antiga, e principalmente na cidade de Mileto. Até hoje, em todas as histórias da filosofia, o primeiro dos filósofos é colocado como Tales de Mileto. Mas eu vou falar mais diretamente sobre um discípulo do Tales, chamado Anaximandro de Mileto. A ele é atribuída a escrita do que teria sido o primeiro livro de filosofia, chamado Sobre a Natureza, no original em grego Periphysis. Isso vai ser um ponto em comum até com outros filósofos pré-socráticos, de como que reuniam todas as suas ideias sob esse título, sobre a natureza, reforçando a importância extrema dessa ideia de physis para esse primeiro grupo de filósofos. Além disso, o Anaximandro, como é ponto em comum também desses pré-socráticos, selecionou a sua arqué, ou seja, o princípio que para ele daria origem a toda a transformação, a kínesis, o movimento do cosmos, da physis, de modo geral. E a arqué, para o Anaximandro, também vai ter um desses nomes diferentes, que talvez não sejam tão comuns para nós, que é o apeiron. Apeiron, em grego, tem o significado de algo indefinido e ilimitado. E qual foi a lógica, qual foi o logos, o discurso racional empregado pelo Anaximandro para conseguir defender essa sua ideia? Para ele, todas as coisas existentes,
no mundo, na natureza, são determinadas. Elas determinam-se a partir de suas características próprias. E daí nascem vários confrontos, várias disputas. O quente e o frio, o seco e o úmido, o claro e o escuro. Se tudo isso existe de forma determinada, isso, para ele, deveria brotar, nascer de algo indeterminado, ilimitado. Porque se a arqué, se o princípio de todas as coisas tivesse uma determinação clara, como que o seu oposto viria a nascer disso? Então, partindo desse raciocínio, partindo dessa lógica, ele acreditava que todas as disputas, todos os conflitos existentes entre esses pares de opostos que eu acabei de falar, né, como o claro e o escuro, o quente e o frio, viriam de dentro do áperon desse ilimitado, indeterminado e indefinido e iriam se formando, se determinando no movimento da physis. E esse movimento seria cíclico. O que sai do áperon depois retornaria. E a partir desses vários ciclos e movimentos, a natureza, o cosmos de modo geral, iria acontecer. O que a gente já pode perceber, já nesse primeiro exemplo, já nesse primeiro filósofo, é essa importância fundamental do movimento. E movimento aqui, assim como a physis, assim como a natureza, não é simplesmente o movimento de ir de um lugar ao outro, mas sim entendido de um jeito mais profundo, como o devir, a transformação, o movimento dos humanos, das pessoas que fazem parte do cosmos e do cosmos, da natureza de modo geral. Então percebam, a partir de um princípio indeterminado, o Anaximandro coloca as determinações da natureza, desenvolvendo assim a sua filosofia. Depois do Anaximandro, a gente vai falar um pouco então de uma figura bastante famosa, não só pela filosofia, mas também pela matemática, que é o Pitágoras de Samos, uma outra colônia da Grécia Antiga. Isso já traz para a gente um ponto bastante interessante, que é uma espécie de confusão mesmo que existia nessa época de nascimento da filosofia e de outros saberes entre as várias áreas, né? Filósofos que eram também matemáticos, matemáticos que eram historiadores, cientistas que eram filósofos. Isso é um ponto em comum justamente pelo pioneirismo dessas áreas. É como se a ciência e a filosofia estivessem ainda engatinhando, começando esse processo. E daí mais um motivo da importância de conhecer esses pré-socráticos. Além de ter sido então um filósofo e matemático, o Pitágoras também é muito conhecido por uma das caracterizações talvez mais famosas, mais conhecidas da filosofia, que é a própria busca etimológica da palavra. Quem nunca ouviu a ideia de que filosofia é o amor pela sabedoria? Essa ideia de colocar o filósofo como aquele que ama, como aquele que é amigo do conhecimento, vem do próprio pensamento pitagórico. E ajuda a gente a entender também a base desse pensamento, a forma da qual ele saiu, que foi o chamado orfismo. O que é o orfismo? É uma religião não oficial grega desse período antigo que apareceu se contrapondo à chamada religião pública, a religião oficial, que era a religião homérica, aquela que está nos mitos gregos. Então, nesse momento, essa passagem, essa transição para a filosofia também realizou essas transições no sentido dos cultos, das religiões do povo grego. E o orfismo era caracterizado por ser um culto ao deus Apolo, aquele deus da harmonia, da luminosidade. Dentro dessa seita órfica, se pensava que a nossa alma era imortal, estava sempre renascendo e só possuía a sabedoria a divindade, Apolo. É nesse sentido, então, além da questão etimológica, que se entende o filósofo como aquele que ama o saber, que é amigo do saber e da sabedoria. Ele não a possui de fato, mas sim pode estar próximo dela, através dessa relação de busca cada vez maior pelo conhecimento. Além disso, um outro ponto que esses cultos órficos podem nos ajudar também a entender mais é uma linha de pesquisa que coloca a própria existência do filósofo Pitágoras em dúvida. Para alguns, diante desses poucos registros e relatos que a gente tem desse período tão antigo, o que se tem como o pensamento do Pitágoras, na verdade, seria a união de tudo o que se pensou de mais importante dentro dessa seita, dentro desses cultos órficos.
E o que de fato se pensou nesse contexto, né? Para os pitagóricos, diferentemente do que a gente viu agora com Anaximandro, o princípio, a arqué, a origem, não era algo indefinido, nem tampouco um elemento em específico ou mais de um elemento, como a gente vai ver na sequência com Heráclito e com Demócrito. Para eles, o início estava no próprio aritmos, que é a palavra grega para o número. Daí também não é à toa essa relação entre matemática e filosofia tão comentada quando se fala do Pitágoras. Os pitagóricos usaram o número não apenas no sentido matemático, mas também filosófico. Por quê? Porque para eles, quando se observa o mundo, a physis, toda a natureza ao nosso redor, e se percebem os seus ritmos, as suas proporções, as suas relações, as suas harmonias, tudo que de fato constitui o movimento, a transformação do mundo, isso se origina não no que é visível apenas a olho nu, mas nas próprias relações existentes entre essas várias coisas, entre os vários contatos que acontecem no mundo. O início de tudo isso, a origem, tem que estar para eles no número, nessa origem onde a gente pode medir, onde a gente pode sentir as várias transformações, os vários movimentos. Isso foi sendo desenvolvido dentro desses cultos, dentro dessas seitas órficas, através do som da lira tetracorde, um instrumento que, segundo eles, conseguia representar de um jeito muito puro, de um jeito muito interessante essas harmonias, essas relações existentes entre as coisas. Então, antes mesmo da gente pensar em elementos, em coisas concretas no mundo, aparece a própria relação numérica, o próprio aritmos. E dessa forma, os pitagóricos tentaram explicar esse desenvolvimento da natureza. Como a gente vai ver mais à frente, acredito que não vai ser à toa que uma das músicas que aparece no Tudo Foi Feito pelo Sol recebe justamente o nome de Pitágoras. Depois do Pitágoras, o próximo pré-socrático que a gente vai conhecer um pouco é o Heráclito de Éfeso. Ele era conhecido como o Heráclito o Obscuro. Então, desde o período antigo, já se tinha poucos relatos, poucos registros do pensamento dele, e dado essa enorme distância histórica, fica ainda mais complicado. O que nos ajuda a entender, a conhecer um pouco do Heráclito, é que a sua escrita era feita em forma de aforismos. O que seria isso? Pequenas frases, pequenas sentenças, onde ele tenta, dentro dessas frases, colocar um pouco do seu pensamento, das suas reflexões. Isso foi um modelo seguido por outros filósofos depois, ao longo da história, como o próprio Nietzsche, que eu falei mais no início, que destacava justamente essa desmedida do povo grego. E no caso do Heráclito, a gente vai se guiar por alguns desses aforismos relatados, registrados por ele, para entender um pouco do seu pensamento. Para mais uma vez, como a gente fez agora com Anaximandro e com Pitágoras, traçar esse caminho da arqué, do princípio, a origem das coisas, e como que isso racionalmente é desenvolvido para explicar a physis, a natureza, a kínesis, o movimento. É dentro desse vocabulário, desse contexto aí da filosofia pré-socrática. E talvez em um contexto diferente, nas próprias redes sociais, na internet, você já tenha se deparado com uma dessas famosas frases, desses famosos aforismos do Heráclito, que é aquele de que não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, porque as águas não são mais as mesmas e nós não somos mais os mesmos. Como que isso, internamente, a esse pensamento, a essa filosofia do Heráclito, é entendido? Para ele, o mundo é o devir eterno, é essa constante transformação e constante mudança. Isso fez com que ele defendesse da forma mais ativa possível, em relação a todos os outros pré-socráticos, a chamada tese mobilista, de que o mundo é devir, é transformação. Só que isso não foi colocado solto, não é só isso que ele dizia. Dentro dessa tese, tem um pequeno fragmento dele que ajuda a entender um pouco mais, que é simplesmente quando ele diz que tudo é um. Essa busca pela unidade é muito importante também para o Heráclito,
Para ele, toda essa multiplicidade, toda essa transformação e movimento incessante das coisas estava colocado dentro de uma unidade, dentro de uma coisa só. E o papel do filósofo é conseguir desocultar a verdade que está como que escondida dentro dessa unidade. Nesse sentido, ele faz referência ao próprio entendimento grego de verdade que é colocado através da palavra aletheia. Se a gente faz uma análise do sentido etimológico dessa própria palavra, o que ele está querendo dizer é que a verdade é aquilo que se desoculta, aquilo que é não esquecido. Porque no grego, letheia vem de letés, que é justamente a ideia de esquecimento. E esse a, um prefixo de negação. Então, a aletheia é aquilo que não se esquece, é aquilo que fica presente. E, relacionando todo esse pensamento, como talvez vocês já devam estar esperando, a gente tem que pensar qual que é a arqué. Qual seria, então, para o Heráclito, a origem de todo esse movimento, de toda essa transformação. Para ele, isso é simbolizado, isso é representado pelo fogo. O fogo, para o Heráclito, e ele usa inclusive num outro dos seus fragmentos o próprio exemplo, a própria imagem de uma chama, é algo que está sempre ali consumindo. Se a gente pensar na chama de uma vela, sempre acesa, sempre consumindo, nunca apaga, nunca cessa. Só que, conforme a vela vai diminuindo, conforme essa cera vai se criando, algo se transforma, algo modifica. Então esse fogo incessante que nunca apaga é para o Heráclito a origem, o princípio de todas as coisas. É uma forma que ele encontrou para representar esse seu pensamento. E para confirmar, para a gente fechar esse raciocínio lógico dele, a ideia de que a unidade é invisível. Todas essas transformações, todos esses movimentos são visíveis na natureza, no cosmos, mas existe uma unidade que está ainda acima disso, como que compondo todas essas mudanças e todas essas transformações. E por fim, um último fragmento dele, e lembrando que todos esses fragmentos, esses aforismos aparecem no nosso material para vocês irem acompanhando, é a ideia de que a guerra, entendida em grego como polemos, é o pai de todas as coisas. Ou seja, o polemos, ou a guerra no português, é o que dá origem a todos esses confrontos, todos esses conflitos. E para ele isso não é algo ruim, isso não é algo que deveria ser abandonado, ser minimizado. Não, é justamente o confronto, é justamente o embate entre diferentes posições, diferentes características, diferentes coisas que gera o movimento da natureza. E por fim, um quarto e último filósofo desse período pré-socrático que a gente vai conhecer para entender um pouco desse movimento, desse período da filosofia, é o Demócrito. Se lá no Pitágoras a associação quase que imediata à matemática pode ter aparecido para muitos, no caso do Demócrito, acho que a associação mais comum é a própria química. Tanto o Demócrito quanto o seu mestre, o Leucipo, são conhecidos por terem sido os propositores da ideia do átomo, que é tão importante para a química e que foi recuperada depois, no período moderno. O ponto aqui é que, assim como Pitágoras associou um número, não só à matemática, mas também à sua arqué, à sua filosofia, o Demócrito também faz isso com o átomo. Então, os átomos são a arqué do Demócrito. Por isso que ele e seu mestre Leucipo são também conhecidos como os atomistas. E isso já mostra uma diferença interna ao próprio pensamento pré-socrático, que é a diferença entre os monistas e os pluralistas. Todos os outros que nós vimos até o momento, como exemplos, fazem parte desse primeiro grupo, dos monistas. Por quê? A arqué, para eles, está colocada em um elemento. No caso do Anaximandro, o ápero, do Pitágoras, o número, o aritmos. No caso do Demócrito, os átomos são a origem, o princípio. Por quê? Porque, pelo que se conhecia até a época, não existia nada na matéria que poderia ser divisível além do átomo. Aqui, mais uma vez, a própria etimologia da palavra ajuda a gente a entender. O átomo é literalmente o indivisível, aquilo de onde não se pode ir mais além.
Com o passar do tempo, como eu disse, né, com a retomada dessa ideia na química moderna, foi se descobrindo que internamente ao próprio átomo aparecem elétrons, prótons e nêutrons. Mas no caso do Demócrito, isso traz para a gente uma ideia já mais materialista das coisas. Não está em um elemento abstrato ou do pensamento a origem e o princípio, mas sim na própria matéria, o átomo, aquilo que não se pode mais dividir. Segundo ele, então, partindo desses átomos, desses pequenos elementos e das suas diferentes quantidades e combinações, os elementos da natureza, da física de modo geral, iriam ser criados. Esses vários pares de opostos que apareceram na argumentação de todos os outros pré-socráticos que nós vimos, como o quente, o frio, o claro e o escuro. Isso seriam diferentes agrupamentos, diferentes ajuntamentos dos átomos. O que traz para a gente um outro ponto bastante importante também desse pensamento do Demócrito, que é pela primeira vez a ideia de colocar essa realidade material contraposta às próprias convenções humanas. Então, para Demócrito, tudo o que existe são os átomos, esses diferentes agrupamentos. Mas, por convenção, nós, seres humanos, colocamos qualidades nesses diferentes agrupamentos. Nesse sentido, o Demócrito já aparece como um filósofo que está numa fronteira entre diferentes momentos da filosofia. Ele é um fisiólogo, um filósofo da natureza, da física, por conta desse seu desenvolvimento a partir do átomo, mas ele começa a trazer questões que vão ser mais próximas da filosofia que viria logo depois, por exemplo, com Sócrates, mais voltadas para a própria realidade humana. Por isso também que ele desenvolve algumas ideias cosmopolitas, entendendo que a pátria, a terra do sábio é todo o universo, é todo o mundo. Isso aparece em alguns dos seus fragmentos. Com isso, né, com todas essas referências, esse vocabulário de alguns desses filósofos pré-socráticos, a gente vai poder caminhar agora para a segunda parte do nosso curso, onde a gente vai conhecer um outro contexto, né, o momento dos Mutantes, como surge essa banda, como que eles se desenvolvem até o disco Tudo Foi Feito pelo Sol. Para que tudo isso que a gente viu agora fique em mente e que a gente possa associar com as próprias músicas, com o próprio disco. Então, nessa segunda parte do curso, como havia comentado no início, vamos falar mais diretamente sobre os Mutantes e a trajetória da banda. A ideia aqui é introduzir um pouco, para quem já conhece, para quem já ouviu falar dos Mutantes, esse contexto histórico, como que a banda surge, em que condições, em que situação também o país como um todo, cultural e musicalmente, vinha passando, para que a gente entenda como que internamente a essa história chegou-se o momento do que ficou conhecido como a fase progressiva dos Mutantes, que é onde de fato vai se inserir esse álbum Tudo Foi Feito pelo Sol. E aí, no segundo momento, a gente vai falar diretamente desse álbum, analisando um pouco cada música, quais as mensagens, as ideias que aparecem ali, que de alguma forma a gente vai tentar abrir diálogo com o que vimos até agora sobre os pré-socráticos. Então, para esse segundo momento, como eu disse no início, uma referência incontornável é a Divina Comédia dos Mutantes, do Carlos Calado, que traça toda essa trajetória, desde o período de formação da banda até mais ou menos esse período mesmo de desintegração, já com as saídas da Rita Lee e do Arnaldo Batista. Mas também gostaria de dizer que um material que me ajudou bastante na montagem desse curso foi uma dissertação de mestrado chamada Não Vá Se Perder Por Aí, a trajetória musical dos Mutantes. É um trabalho da Daniela Vieira dos Santos, da Unesp de Araraquara. O que me faz também aproveitar esse momento do curso para reforçar, né, a importância desse resgate, dessa pesquisa por parte de pesquisadores, acadêmicos, cientistas brasileiros. A nossa cultura, a nossa música é muito rica e quanto mais material, quanto mais pesquisas forem sendo feitas nessa área, eu acredito que o melhor vai ser, inclusive, para os próprios artistas e produtores culturais do nosso país. Então, dentro desse contexto, partindo dessas referências, nessa dissertação, a Daniela coloca uma perspectiva que é comum a alguns pesquisadores da área da música, da cultura brasileira do século XX,
de que a década de 1970 ela teria como que começado para a música, para a cultura brasileira, no ano de 1968. Né? Tamanha a carga histórica, política e estética desse ano no desenvolvimento da nossa cultura. Seja por conta da influência do Maio de 68 na França, seja pelo recrudescimento da ditadura militar com a promulgação do AI-5, inclusive com o exílio de Gil e Caetano como marcos desse momento, 68 traz então esse novo cenário, esse novo contexto para a música brasileira. E é também nesse ano que os Mutantes vão como que florescer, vão aparecer para todo o país por conta dos famosos festivais da canção que existiam nesse período. Alguns anos antes, em 66, é que a banda de fato surge. Um ponto interessante com o próprio nome da banda é que ele foi inspirado num livro chamado O Império dos Mutantes, do escritor Stephen Wu. E a banda, inicialmente, né, nasce toda ela em São Paulo, a formação clássica, muito conhecida por todos, né, com os irmãos Arnaldo e Sérgio e Rita Lee. Um ponto que é de se destacar também, desde já acho que vale a pena para a gente entender essa formação da banda, é a ideia do quarto mutante, que seria o Cláudio César, né, irmão mais velho do Sérgio e do Arnaldo, que não integra a banda como um músico, mas que foi fundamental para uma característica, para um ponto que fez com que os Mutantes se transformassem no que foram, nessa banda de enorme impacto, nesse contexto que a gente está comentando, que tem a ver com o desenvolvimento tecnológico, de instrumentos, de formas diferentes e inovadoras de se relacionar com essa questão tecnológica que vinha cada vez mais presente na música brasileira. Nesse sentido, uma coisa que é tão comum para o Brasil e que às vezes é vista até num sentido pejorativo, pode ser olhada, pode ser observada no trabalho do Cláudio César, nas invenções dos Mutantes, que são as gambiarras, né? Aquela ideia de conseguir recuperar coisas, pedaços, formas inusitadas de desenvolver um som, uma melodia, desenvolver algo novo. Então, por exemplo, no solo da canção Maria Fulô, eles foram usando tampinhas de Coca-Cola para produzir o som que eles queriam. Na Bate Macumba, outra canção marcante desse primeiro momento também na banda, o Cláudio César desenvolveu um pedal específico para conseguir a sonoridade que aquela música pedia. Alguns exemplos dentro de tantos outros que a gente pode pensar que vão definir os Mutantes. Mutantes no nome, inspiração de um livro de ficção científica, e Mutantes nessa estética que vai assumir muitas das referências do tropicalismo de modo geral. Não é à toa que eles vão se apresentar junto com o Gil, junto com o Caetano, marcar mesmo essa época do período dos festivais, também o Tom Zé e tantos outros nomes que estavam todos nesse movimento, nessa mudança, uma estética tropicalista, uma estética atenta às novidades tecnológicas, a tudo que estava se transformando no mundo, no sentido de arte contemporânea, de recuperar os happenings, de recuperar novas formas de se expressar artisticamente, mas de trazer também muito dessa questão brasileira, na sua forma, na sua palavra, nos seus versos. Todo esse contexto fez então com que os Mutantes em pouco tempo se transformassem numa das grandes, não a maior banda do nosso país, mas essa ascensão meteórica diante de todas essas transformações, diante de todo esse contexto na passagem para os anos 70, também logo promoveu as saídas da Rita Lee da banda em 72 e do Arnaldo Batista no ano seguinte, em 73. Não cabe aqui a gente falar, né, de todos os discos, de toda a trajetória, seria tema para um outro curso. O ponto importante é perceber que, nesse curto período de tempo, do surgimento da banda de 66 até 73, muita coisa mudou. E essa estética tropicalista, essa relação de rock and roll e muitas outras experimentações e muitas outras coisas, aos poucos também foi sendo deixado de lado para o que passou a ser conhecido como a fase progressiva, onde a banda, enquanto os Mutantes, assume um lado mais voltado, mais influenciado mesmo pelo rock progressivo. E é justamente nesse momento, nesse período, que vai estar inserido o álbum tema principal, né, dessa segunda parte do curso, que é o Tudo Foi Feito pelo Sol. Então, depois da saída do Arnaldo, depois da saída da Rita, esse movimento de trazer
uma sonoridade e uma estética mesmo mais progressiva já vinha tomando conta, já vinha crescendo dentro das intenções da banda, e no ano de 74 isso vai ser como que coroado, como Tudo Foi Feito pelo Sol. Então essa fase progressiva a gente pode pensar, né, dentro da trajetória dos Mutantes como que marcada pela ida da banda para a Serra da Cantareira, em São Paulo. Num sítio nessa localidade, eles começaram a desenvolver cada vez mais essa sonoridade puxada para o rock progressivo e, na prática, sendo influenciada estética e como que existencialmente também pelo LSD, o que ficou conhecido, o próprio Carlos Calado fala isso no livro, né, como uma espécie de messianismo lisérgico. O abuso mesmo do LSD que entrou nas canções, nas letras, na ideia que passa a destacar esse período e que pode ser resumida numa canção que depois até aparece no disco solo do Arnaldo Batista, o Loki, né, que é Uma Pessoa Só. A ideia de todos juntos, numa comunhão, num processo cada vez mais agregador daquilo que eles estavam entendendo como música, como uma nova estética, diferente, por exemplo, de referências mais ligadas à pop art, a todo o experimentalismo do início da banda, que a gente comentou há pouco. Então, nessa nova levada, foi sendo criado esse caminho, esse processo para o que veio a ser o Tudo Foi Feito pelo Sol. Então, a saída da Rita, a separação completa da Rita Lee do Arnaldo Batista, a posterior saída do Arnaldo também da banda, para que no ano de 74 o Sérgio assumisse de fato esse papel de líder como o único remanescente desse trio inicial e aparecendo outros membros que foram compor a banda que seria a banda mesmo do Tudo Foi Feito pelo Sol. Destaque para o Túlio Mourão, que assume os teclados e assume também um papel de maior destaque dentro da banda nesse período. E aí uma outra mudança, a saída de São Paulo e a ida para o Rio de Janeiro. No ano de 74, eles ficam muito tempo em Itaipava, um outro sítio no Rio, que seria uma espécie de cantareira carioca aí, para que continuasse desenvolvendo essa influência, essa sonoridade progressiva. E é no Rio de Janeiro, na capital, pela Som Livre, que o álbum é gravado. Gravado em 8 canais no estúdio RCA. O álbum acabou sendo um sucesso de vendas, marca essa fase progressiva e traz muitas novidades em relação aos álbuns anteriores, ao que até então se conhecia como Mutantes. Então, independentemente dessa trajetória, disso que a gente foi trazendo até aqui, para que se entendesse esse contexto, essas mudanças, o objeto agora de análise vai ser o álbum em si. Vão ser cada uma dessas músicas que vão compor esse apanhado de ideias e referências que fizeram Tudo Foi Feito pelo Sol. Então, nesse momento, de uma breve análise poética das músicas, cabe reforçar que no material de apoio eu fiz essa análise por escrito, ressaltando alguns versos, algumas ligações, um pouco do que eu vou falar aqui, e também o link para as músicas fica disponível aqui na descrição desse vídeo. A melhor forma de poder realmente entender e acompanhar essas relações, essas possibilidades que eu estou colocando é ouvindo. Para quem talvez não conheça, esteja tendo um primeiro contato com esse tema, com esse disco, poder conhecer, realmente ouvir e sentir o que essas músicas estão querendo trazer. E para quem já conhece, para possíveis fãs e admiradores aí da banda, poder relembrar e talvez após esse curso ter também uma outra visão, uma outra interpretação dessas músicas. Eu penso que a ideia principal aqui, como eu coloquei no início, é fazer um alargamento das nossas possibilidades de interpretação, relacionar esse fenômeno cultural dos Mutantes com a própria filosofia. E para isso, então, nada melhor do que a gente olhar com mais detalhes, olhar de formas diferentes para as músicas. Então, o álbum ao todo é composto por 7 músicas. Eu acredito que é muito importante essa noção de um todo, essa noção de que o álbum tem um início, um meio e um fim. Hoje em dia é muito comum uma escuta mais fragmentária mesmo das músicas, até mesmo os álbuns produzidos às vezes não tem tanto essa noção, essa lógica, que é uma coisa que aparece de forma marcante nesse disco dos Mutantes.
e que eu acho que já vai ser um dos pontos de ligação que a gente vai explorar um pouco melhor daqui a pouco, na terceira e última parte desse mini curso. O início dessa caminhada, dessa trajetória, vem então com Deixa Entrar um Pouco d'Água no Quintal, primeira música do disco. Ela já é um apelo por espaço, né? Já tem essa referência à água, e isso vai ser uma constante em várias das letras, dos versos ao longo de todo o disco. A água, o sol, a natureza, o vento, as nuvens, o que de alguma forma foi o início, né? Foi o despertar dessa tentativa de conexão, lembrando da natureza, da physis, como tema central dos filósofos pré-socráticos. Então esse espaço, essa abertura da primeira música é para que essa água seja abrir mesmo a mente, abrir caminhos para experimentações, abrir caminho para o desenvolvimento dessa fase progressiva dos Mutantes que se anunciava de maneira forte nesse álbum. Então já se inicia deixando marcado esse ponto. E logo na segunda música aparece a única instrumental do álbum e que recebe justamente o nome de um dos pré-socráticos que nós vimos na primeira parte do curso, Pitágoras. Acredito que não é à toa que essa referência apareça, né? Nessa música, depois de uma espécie de autoanálise feita ali nos versos da primeira, onde o próprio eu lírico se diz, né, nem mais nem menos, vê a hora de equilibrar, o caminho está aberto para embates sonoros mesmo, principalmente entre o Túlio Mourão e o Sérgio Dias, que vão se desenvolvendo ao longo de toda a segunda música. Então, o início dessa trajetória, se a gente pega a primeira e a segunda música do disco, já abre espaço para essa água entrar no quintal, para a natureza ser um tema, ser um mote, e mostra que dentro desse disco o instrumental também vai ter o seu lugar, também vai ter esse espaço. E depois de carregar mesmo de som, de vibração nessa segunda música, a gente chega em Desanuviar, uma música que, como o próprio nome sugere, vai trazer uma calmaria. Vai ser mais um desses momentos de altos e baixos que toda a trajetória vai possuir. Então, mais uma vez, isso vai sendo refletido nesse desenrolar, nesse caminhar do disco. Em Desanuviar, aqueles pares de opostos que eu falei tantas vezes na parte do curso, né, sobre os pré-socráticos, como que reaparecem sob o signo das trevas e da luz. Um vocal calmo e sereno vai desenvolvendo essa música que retoma, faz referência várias vezes também às próprias forças da natureza, ao sol, às nuvens, e conta como uma parte marcante a digressão do rock progressivo. É uma música longa, uma música que tem idas e vindas, vários meandros, e vai como que aprofundando essa trajetória, esse caminho que o disco vai percorrendo. Depois de Desanuviar, aparece então Eu Só Penso em Te Ajudar e Cidadão da Terra. E são duas músicas que, seguindo essa ideia de uma trajetória, de um percurso que o álbum vai fazendo, eu acredito que apareçam juntas, não é à toa. As duas vão ser um momento da trajetória, um momento da caminhada, que vão fazer valer, que vão ressaltar, colocar como um destaque poético da intenção mesmo do disco, essa ideia da comunidade, do compartilhamento, da camaradagem. No início de Eu Só Penso em Te Ajudar, ele coloca, estão dizendo por aí que é para competir. A ideia, o que geralmente se coloca é a competição, é o confronto, mas ele como que subverte isso esgoelando, eu só penso em te ajudar. E essa ajuda não é restrita a um pequeno grupo ou a um pequeno momento, mas sim vista num global, na Terra, esse cidadão da Terra, que tem como língua o pensamento. Então, essas referências, mais uma vez, até para contar um pouco, né, da própria gênese desse curso, acho que esse é um momento fundamental para falar disso. Essas referências soavam semelhantes a muitas das coisas que eu via lá no Demócrito, lá no Heráclito. Então, eu fui como que relacionando isso também na hora de analisar. E essas duas músicas em específico trazem consigo, então, esse ideal cosmopolita, essa ideia de ser um cidadão que está na Terra, que está se comunicando. Musicalmente, também é interessante perceber como que os sintetizadores, como que essa estética do rock progressivo vai sendo mesmo cada vez mais reafirmada.
Por isso, não é à toa que esse disco marca esse ápice da chamada fase progressiva que a gente veio conhecendo. E aí a gente chega então em O Contrário de Nada é Nada, outra música que tem algumas referências, alguns momentos da letra que vão fazendo uma referência direta aos gregos, talvez aos pré-socráticos, como por exemplo o confronto, os gregos e troianos atacando, e também a referência ao panteísmo, né? A ideia de que Deus está em todas as coisas. É um pensamento que vem já desde o pensamento grego e que aparece na letra dessa música. Então, O Contrário de Nada é Nada, no meio dessas referências na letra que remetem aos gregos, que remetem a um período mais antigo, traz musicalmente talvez a música mais rock and roll mesmo, onde o clima está mais tenso, onde você vai a um extremo, pensando musicalmente. Ele finca esse pé, esse lugar no rock and roll. E depois de muitas idas e vindas, depois dessa trajetória estar quase chegando ao final, ele anuncia na própria letra que agora você está pronto para as cores do sol receber. Então todo esse caminho vai sendo feito até chegar a esse momento da última canção, que é homônima ao próprio disco, que é Tudo Foi Feito pelo Sol. E aí a sensação é essa de uma claridade, daquela luz depois de muita escuridão, depois de uma tempestade. Então os próprios verbos usados no imperativo na música, né? Olhe, ande, viva, vão como que coroando essa trajetória, essa caminhada e fazendo esse convite para a contemplação e para a vivência do todo, que é, na canção, o sol. Então tudo foi feito pelo sol, vai ser fechado, retomando essa ideia de totalidade, essa ideia de tentar entender como as coisas foram feitas, de onde vieram, dentro da própria natureza. Mais uma vez, retomando aí o que vimos no início com os pré-socráticos. Então essa análise, né, de cada uma das músicas, como eu disse, com alguns detalhes a mais, até com algumas referências aos próprios versos, fica no material de apoio para quem quiser acompanhar, pensar, interpretar um pouco mais além cada uma das músicas. Partindo dessa trajetória, então, que a gente percorreu, agora a gente vai passar para o terceiro e último momento desse nosso mini curso, tendo em mente os pré-socráticos que conhecemos, a contextualização dos mutantes e esses comentários sobre cada uma das músicas, o que a gente pode pensar como uma hipótese, como uma possibilidade de contato, de diálogo entre esses dois fenômenos culturais, essas duas referências aparentemente tão distintas. De tudo isso que foi visto então sobre os pré-socráticos na primeira parte e sobre os mutantes, mais especificamente sobre o álbum Tudo Foi Feito pelo Sol na segunda parte, a gente chega nesse momento final de tentar estruturar um pouco melhor essas conexões, essas possibilidades de contato entre essas duas coisas. Então, como eu falei em alguns momentos, às vezes a ideia de relacionar isso ia surgindo em conversas aleatórias, em uma das tantas escutas que eu fiz desse álbum, ou então ali nas leituras dos pré-socráticos, dos estudiosos sobre o tema. E conforme eu ia relacionando esses dois lados, essas duas coisas, foi ficando cada vez mais forte a ideia de três possibilidades diferentes que aparecem como um ponto de contato, de conexão entre a filosofia pré-socrática e o Tudo Foi Feito pelo Sol. São três as ideias que nós vamos explorar: a estruturação épica, a matemática musa e o cosmopolitismo. Esse primeiro ponto da estruturação épica, para mim, é um ponto de contato entre as duas propostas, pelo fato de Tudo Foi Feito pelo Sol fornecer essa caminhada, essa trajetória que é tão comum à ideia de um álbum e principalmente por conta da influência tão forte do rock progressivo. É contar mesmo uma história, os confrontos, as nuances, os movimentos de ida e vinda. Isso não é para uma questão pontual, isso não é somente em uma música, em uma ideia, mas no todo do álbum. Da mesma forma, a filosofia pré-socrática, por conta do seu pioneirismo e dessa tentativa de abarcar a totalidade, a physis, toda a natureza, e não uma questão filosófica também pontual ou menor,
traz consigo essa estruturação épica. É o início de uma nova jornada do pensamento, dessa explicação racional baseada no logos, dessa cosmologia. Então, essa intenção aparece como um ponto em comum inicial que eu consigo perceber a partir dessa ligação. Além disso, se a gente volta ainda no período mitológico, anterior à filosofia, a figura das musas era algo muito presente para os mitos, para as tragédias gregas. Se a gente olha para o contexto pré-socrático e pensa, aqui falando mais especificamente do Pitágoras, a musa, aquilo que inspira o seu pensamento, a sua filosofia, acaba sendo a própria matemática. Como eu falei no trecho em que explorei um pouco mais esse filósofo, os pitagóricos de modo geral. A matemática não é entendida de uma forma fria, puramente exata ou abstrata, mas sim como a origem, como o que vai dar todo o desenvolvimento da física, a transformação da natureza. E aí, essa referência, o nome da música instrumental do disco ser justamente Pitágoras, diferente das outras canções, ter esse destaque instrumental, ter as harmonias, as proporções, as relações entre os instrumentos destacadas ali, sugerem também que a matemática é vista nesse contexto lisérgico, progressivo dos mutantes, não só como algo exterior, mas como uma possível musa, como uma inspiração para o desenvolvimento do Tudo Foi Feito pelo Sol. E por fim, essa ideia cosmopolita, que, como eu disse, aparece de um jeito mais forte no Demócrito, lá nos pré-socráticos, esse filósofo que realiza essa transição entre a filosofia da natureza e uma filosofia mais voltada para questões humanas. O Demócrito chega até a afirmar, em uma das suas frases, das suas citações que se tem registro, de que para o sábio não existem fronteiras. O universo todo faz parte desse pensamento, dessa busca de um conhecimento que não vai ficar restrito a um local ou outro, a uma pátria ou outra. E em Cidadão da Terra, em Eu Só Penso em Te Ajudar, principalmente, duas das canções de Tudo Foi Feito pelo Sol, isso é como que reforçado. Os mutantes estão nesse momento, especificamente nesse disco, de expandir fronteiras, sejam fronteiras sonoras, musicais e principalmente também nessa poética, nessa ideia de buscar o todo que foi feito pelo Sol. Então, essas três conexões seriam possibilidades de interpretar, seriam pontos que, juntando tudo isso que a gente viu ao longo desse mini curso, a gente pode colocar como contato, como forma de aproximar os mutantes, no Tudo Foi Feito pelo Sol, dos pré-socráticos. Com isso, chegamos ao fim do nosso mini curso. Gostaria muito de agradecer todo mundo que se interessou, todo mundo que chegou até aqui e reforçar mais uma vez essa necessidade de continuar pensando, refletindo, formando cabeças que dialoguem com a música, com a filosofia, com a poesia. Acredito que esse é o nosso papel enquanto produtores, enquanto artistas, enquanto pessoas comprometidas com a cultura. Não posso deixar de reforçar também o agradecimento à Funalfa, que possibilitou a gravação desse curso, a produção do material e a disponibilização pública e gratuita disso através do edital na nuvem.